Pessoal, eu não moro no Brasil, vocês sabem, eu moro fora, sempre que eu posso, gosto de encontrar os colegas aqui que eu falo um pouco, contar um pouco da minha experiência, minha feliz experiência por meu lado, de ter podido viajar muito a trabalho e ter uma experiência internacional. A minha experiência é muito mais fora do Brasil do que no Brasil. Então eu vou falar de coisas que acontecem mais fora do Brasil do que acontece aqui. Então, eu sou civil, colega do Socan, né, turma de 75, e comecei minha carreira como engenheiro civil, fazendo projeto de estrutura. Eu comecei a usar computador, usar Fortran, quem lembra disso mesmo? Usar Fortran, fazer cartão perfurado, usando o cirquinho lá, tinha 0,29 dB, que a gente falava cartão para fazer programa. E daí comecei a envolver muito na parte de tecnologia para desenvolvimento de cálculo estrutural, fiz mestrado em cálculo estrutural e comecei a mexer mais na parte de computação, desenvolvimento de sistemas, e fui muito para a parte de governo, né? De governo. E já nos anos 80 a gente começou a trabalhar na parte de governo eletrônico. Os primeiros sistemas de imposto de renda online foram feitos lá em 1980, tecnologia que a gente desenvolvia, parcerias feitas com os Estados Unidos para usar comunicação, simular comunicação síncrona dentro de uma linha assíncrona. Você tem uma ideia de como é que era o problema na época. Mas enfim, e eu me envolvi nessa parte do governo eletrônico, fizemos vários estudos, vários trabalhos. Eu também me envolvi muito com o pessoal da Academia dos Estados Unidos. Eu sou um fellow do Centro de Tecnologia para o Governo da Universidade de Nova York. Fizemos alguns estudos lá. E eu fui nessa área de governo eletrônico até que em 2010, né? Não antes, mas foi 2009, a gente começou, eu estava trabalhando na Microsoft, na época, nos Estados Unidos, mas começou a levantar essa temática de cidades inteligentes e uso de tecnologia para desenvolver temáticas nessa linha. Isso me permitiu viajar muito pelo mundo todo, né? Falar com muitas cidades, desenvolver muitos projetos, né, de governo eletrônico e cidades inteligentes. Eu saí depois da Microsoft e fiquei só trabalhando com cidades inteligentes e me envolvi em projetos de Cape Town, projetos de Istambul, projetos de Sevilha, na Espanha, enfim, uma experiência nessa linha. Bom, aí que a gente começa a estudar o problema de cidades inteligentes, a primeira pergunta que sempre me faz é o que é uma cidade inteligente? Definir o que é cidade inteligente. E agora, em abril passado, uma outra colega de 75, Thomas Curva, chegando a gente começou a desenvolver, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é uma definição conceitual de uma cidade inteligente, como é que a gente faz isso. E nós estudamos mais de 100 publicações acadêmicas, né, sobre o que é a cidade inteligente, começamos a levantar as palavras-chave desses papers todos, e criamos uma nuvem de palavras, fizemos estatísticas, e no fim é o seguinte, era um negócio muito complicado de definir. Até o professor falou o seguinte, olha, eu não sei o que é uma cidade inteligente, mas quando eu ver uma, eu vou saber o que é, né, que era inteligente. Mas a gente tentou resumir algumas coisas que são importantes sobre cidade inteligente. Primeiro, é um conceito complexo e heterogêneo. Tem muitas coisas para ver. Não é só criar algum artefato ou instalar alguma coisa lá. Isso não faz uma cidade inteligente. É importante saber que a gente precisa utilizar inovação no espaço urbano, né, para a gente poder ir nessa linha de cidade inteligente. E principalmente aqui nessa linha, que tem um ponto que eu gosto de falar, é que não é uma meta. Cidade inteligente não é um processo. A gente vai estar sempre avançando e evoluindo. Não vamos ter um fim de cidade inteligente. Você vai ter alguma coisa nova para ser feita, alguma tecnologia diferente, alguma necessidade diferente. Então isso é um processo, né? Mas eu acho que o ponto fundamental dessa história, para quem já foi gestor público como eu fui, é que cidade inteligente é uma nova forma de governar. Uma nova forma de pensar a cidade, pensar a relação governo-cidadão, né, utilizando tecnologia, um TIC, para poder promover esse processo transformativo entre governo e cidadão. Então, dentro disso, alguns objetivos que são importantes a gente identificar. Primeiro, aumentar a capacidade e eficiência da administração pública, né, na provisão de serviços públicos, do seu serviço. É o que inicialmente se chamava de governo eletrônico. Então, o governo eletrônico, na verdade, hoje é só uma parte do que é uma cidade inteligente, né? Segundo objetivo que é importante, é citar que o que a gente quer, na verdade, é melhorar a qualidade de vida de quem mora na cidade, melhorar a qualidade de vida do cidadão, fazer aqui um lugar mais agradável, com mais segurança, né, onde a pessoa tenha prazer de ir, né?
um dos pontos que sempre me perguntam é a cidade, como é que eu transformo a minha cidade num novo Silicon Valley? Bom, fácil. Cria as universidades, tem um clima agradável, né? Põe uma infraestrutura, né? Tem a segurança, e você vai começar a criar as condições para criar um novo Silicon Valley. Quer dizer, não é só uma coisa, é um processo, uma série de coisas em torno disso. Segundo, é promover também a participação do cidadão no governo, é trazer o cidadão para dentro do governo. Não simplesmente agir em nome do cidadão, mas fazer com que ele seja um partícipe do processo. Né? E também desenvolver a atratividade da cidade do ponto de vista de econômico e sustentabilidade. E todos esses aspectos fazem parte, não são os únicos, mas fundamentalmente são aqueles principais eixos que vão guiar o processo de cidade inteligente. Estou falando um pouquinho da história, né? Quando a gente pensa na área do governo eletrônico, que hoje é só uma parte da cidade inteligente, existe todo um processo de modelos de maturação de governos eletrônicos, né? Que a gente definiu aí já há algum tempo em GOV 1.0, em GOV 2.0 e GOV 3.0. Então, qual é a conceituação do IGOV 1.0? E por que eu estou falando isso? Nós vamos aplicar o mesmo modelo para entender cidade inteligente. Então, o governo 1.0, o que é? É um governo, a gente quer um governo que funcione bem, que tenha inovação nos seus processos gerenciais e administrativos, ou seja, aplicar TI para que os processos fluam. Né? Normalmente, esses processos, inicialmente, são os processos internos de governo. Ele vai fazer com que aquele papel que circula dentro da repartição pública deixe de existir ou que funcione mais rápido, que eu tenha controle. Né? Eu me lembro muito bem, em 2000, eu era gestor público na época, eu estava na Secretaria de Educação, e uma das coisas que eu fiz foi instalar o protocolo online dos processos da Secretaria. Porque acontecia muitas vezes que o cidadão levava o processo, aquele calhamaço de papel, entrava lá no protocolo, carimbava, e aquilo se perdia nas gavetas e mesas da repartição e ninguém mais achava aquele processo depois, né? Porque o caderninho procurando onde é que foi, o último que pegou, que horas entrou, que horas saiu. E implantou um processo de protocolo eletrônico. No princípio era muito simples, era uma etiqueta de código de barra, um scannerzinho. Só que registrava perfeitamente onde o processo estava na mesa de quem parou. Então, no começo o pessoal achou bárbaro, né? Vai funcionar isso aqui, mas daí no segundo momento o pessoal falou, opa, esse negócio é perigoso. Né? Toda uma reação dos funcionários da cadeia, porque, bom, agora vai saber que o processo vai sempre passando para baixo, até que tem algum jeito de fazer ele subir para cima. Né? Isso a gente acabou eliminando. Então, esse era o processo do governo eletrônico. Ele funciona bem, inovação do processo, e o que a gente usa para isso? Sistemas de TI, né? Aplicações de TI para fazer isso. Começou com mainframe, evoluiu hoje para aplicação web, mas começava ali, né? Veio para o governo 2.0, como eu falar, isso já mais recentemente, né? Governo aberto e transparente, de colocar a informação disponível para o governo de forma pública e aberta. Né? Então, cria-se um mecanismo que qualquer um pode saber. O orçamento, hoje é a lei no Brasil, né? E em vários lugares do mundo. Existe uma iniciativa da ONU de transparência e democracia, em que se classifica isso, existem vários rankings para isso. E o que se usa? Aplicações da web e aplicações de celular ou não celular. E a evolução disso já é um pouco mais difícil, que é a atual, que nós estamos, que é o governo 3.0, que é o governo inteligente. O governo inteligente, a forma de governar. Em que decisões de governo são não mais baseadas, né, em vontade política, mas são baseadas em evidências, a partir de coletas de dados e informação. E vem os modelos de Big Data, modelos de analíticos, outras coisas. Né? E com isso gerar inovação nas políticas públicas, e o recurso que a gente tem é exatamente o dado que existe. Como o irmão falou, o dado tem que ser analisado, captado, processado, né, gerido, para a gente poder gerar o que é necessário. Bom, a gente o que vai fazer então agora? O que a gente, como acadêmico, né, fez? Bom, pegamos esse modelo que a gente já aprendeu, sabe como é que é, está bem definido, e vamos aplicar o mesmo modelo para definir Smart Cities. Né? Então a gente começa primeiro, bom, como é que é o Smart City 1.0? O Smart City 1.0 é uma cidade que tem que trabalhar bem. Né? Em vez de ter inovação no processo, nós vamos automatizar os processos da cidade, automatizar a coleta de lixo, a iluminação pública, o farol da rua, o farol de trânsito, algumas cidades que cuidam da água, distribuição de água, controle de água, enfim, todos os processos gerenciais da cidade começam a ser automatizados. E o que a gente usa como recurso? Aqui a gente usa um sistema de IoT. Né? Aqui nós vamos ter os sensores ou atuadores que vão controlar a abertura do
sensor do sinal, sensor de presença, sensor de volume, tudo vai ser controlado nesses pequenos sensores, comunicando-se através de múltiplas plataformas, ou de múltiplos formatos ou protocolos que você tem disponível. Então, um exemplo disso, claro, né, o que a gente fez? Algumas coisas. Por exemplo, em Cambridge, né, essa Cambridge é a Cambridge, né, a ponte de Kent, o seu rio Kent. O que a gente fez nessas duas cidades, né, em Cambridge e em Calgary? A gente quis otimizar o sistema de coleta de lixo. Como? Colocamos um sensor, que vocês estão vendo aqui nesse sensor em azul ali, que mede o conteúdo como é que chama aqui? Do latão, né? Que é latão de lixo. Na Europa se usa um modelo um pouco maior, que é um pouco mais eficiente, que é meio container, ao invés daquele container de 20 pés ou de 10. E você põe esse sensor, então você mede como é que está a quantidade de lixo. Aí você só dispara o caminhão para recolher quando ele está, sei lá, com 80%, 85%. Ou, em alguns casos, por exemplo, você tem gases, né? Você tem combustão espontânea, pega fogo, e você está lá, você pode agir rapidamente, não precisa esperar pegar fogo no container inteiro, a temperatura subiu mais do que o nível aceitável, você já manda uma equipe de manutenção para dar uma olhada nisso. Ou ainda, vandalismo. O cara começa a chacoalhar, chutar, até o latão se mexe muito e fala, pô, tem alguma coisa errada acontecendo, vai lá ver o que está acontecendo. Então, você consegue reduzir problemas, né, sensivelmente. E mais, otimiza a rota de coleta de caminhão, economiza combustível, reduz a poluição. Então tem uma série de benefícios por essas soluções que a gente tem chamado aí, eu chamo no livro, de soluções verticais. Soluções que atingem uma atividade específica. E aí no estudo que a gente fez lá que a gente pensou no congresso da ONU em abril, a gente criou um modelo de iniciativas de Smart Cities. Então, isso aqui são as diversas áreas em que a gente vai criar soluções, claro. Quanto custa um sensor daquele? Varia muito. Tá, varia muito. O sensor pode custar, vou te dar alguns parâmetros europeus, entre 100 euros e 500 euros, dependendo do tipo de sensor. Porque depende do tipo de rádio que vai lá, porque aí custa, depende do porte que você paga, depende de quantas funcionalidades você quer ter, mas é dessa faixa. E esse investimento está se pagando? Sim, você paga pela economia do serviço público. Sim, né? E outra coisa, por segurança, às vezes é não quantificável, é um benefício intangível. Né? A gente tem algumas formas de medir, mas é mais difícil. Então, veja, dentro desse modelo, que a gente usa o modelo da hélice quádrupla, né, que hoje está muito em moda de desenvolvimento, em que você envolve os diversos na verdade essa apresentação tem uma versão antiga, está tudo em português. Mas enfim, esse modelo envolve quem são os principais atores que vão participar do processo Smart City, que são as empresas que vendem tecnologia, né, são os cidadãos que se beneficiam dos serviços prestados, as cidades como um todo e as universidades que são o elo promotor do desenvolvimento e da expressão do conhecimento. E as diversas áreas que a gente classificou nesse modelo, nessa rosa de 11 pétalas, se não me engano, né? É transporte e mobilidade, meio ambiente, turismo e cultura, saúde, gestão de resíduos. Aqui em saúde, por exemplo, a parte de prontuário eletrônico que eu vou falar, é uma solução que você trabalha aqui. Energia sustentável, tem várias soluções. Tem um módulo específico só de infraestrutura de TI, né, que são todas as suas redes de comunicação, fibra ótica, redes de 5G low power, redes de 4G, 3G, enfim, toda a parafernália de telecom está aqui dentro. Atividades específicas para crescimento econômico, que veja, não é só tecnologia, aqui você pode colocar atividades na cidade inteligente que vão promover o desenvolvimento da cidade. Vamos colocar lá um núcleo de startups. Faz parte do conceito também, apesar que pode nem ter tecnologia, pode ser um galpão que você colocou lá, mas é uma iniciativa que você toma para promover isso. Né? A de segurança pública, o governo eletrônico, eu falei uma parte, a educação. Então são os principais componentes da iniciativa. Bom, quando a gente muda então agora, o que é? A gente falou do Smart City ponto 1, das soluções verticais, o que é Smart City ponto 2? Né? É uma cidade que é inclusiva e que responde aos processos. Né? Você já começa a dar atenção não só a resolver aquela operação, mas se tem algum problema também intervir nessa operação. Você começa a ter integração dos serviços. Então, já que você colocou um poste lá com a luminária de LED de baixo consumo, que está conectada, bom, por que não colocar também uma câmera, aproveitando a rede de telecom que já está instalada? Ou por que não colocar um sensor de disparo de água, de fogo,
para aproveitar, isso está nos Estados Unidos em voga, né? Na Europa, se fala disso, ninguém dá risada, né? O pessoal não quer saber. O sensor de qualidade de ar, que aí a Europa quer, os Estados Unidos não quer. Enfim, você começa a ter uma série de outros sistemas que você começa a integrar dentro de uma mesma plataforma tecnológica, né? E essa integração e os recursos que você precisa. O IoT já está instalado lá, você começa agora a criar soluções de cruzar informação uma com a outra. Um exemplo claro disso é algo que foi feito em Campinas, né? Campinas fez um sistema de segurança pública muito interessante. Eles pegaram através de câmeras de alta resolução, eles começam a identificar as placas de automóveis que circulam pela cidade. E aí, com sistemas de BO, né, de boletim de ocorrência policial, eles começam a identificar, bom, onde é que é meu mapa de calor de ocorrências? Então, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Bom, vamos cruzar esse mapa de calor com as chapas dos veículos que passaram nesses lugares. E através de um banco de dados, né, de algum porte, né, eles começaram a perceber que existiam algumas placas que estavam sempre naqueles pontos de assalto. E chegava um ladrão. Campinas já está usando isso. É um cruzamento de funções de inteligência artificial com sistemas de analítica, de banco de dados, de Big Data, para poder gerar esse tipo de informação. Esse é um exemplo clássico aqui do Brasil, já conhecido. Bom, e alguns outros exemplos que a gente tem, esse capital da Neutrera, na Espanha, né? A gente participou dessa implantação, né? Onde você tem uma plataforma integrada, né, de vigilância da cidade, integrada com Big Data, e você tem vários sistemas já sendo integrados. Transporte público, segurança com limpeza de manutenção urbana, você pode fazer a manutenção preventiva, você já sabe que uma lâmpada já está mais de 50 mil horas de funcionamento, está para queimar, você já vai lá, toca antes que queime, né? Ou se uma lâmpada queima antes da hora, a própria companhia fica sabendo antes que o cidadão tome o telefone para ligar, para avisar. Você começa a reagir automaticamente aos processos, né? Estacionamento, saúde, então você começa a integrar tudo isso dentro da mesma plataforma. Então, quando a gente começa a chegar no Smart City 3.0, né, a gente começa a pensar, bom, agora, o meu conceito no Smart City 3.0 é ter uma cidade que pensa e que reage automaticamente sozinha, né? Ela tem uma gerência autônoma, quer dizer, a própria cidade, independentemente de ter gestores, os sistemas que você tem na cidade gerenciam a cidade, né? E você passa a ter um uso muito intenso da parte de análise de dados e de inteligência artificial para fazer isso. Existe cidade 3.0 já? Algumas estão começando, muito poucas, mas estão começando. Uma delas é Sevilha, Espanha. No ano passado fui 6 vezes para Sevilha para acompanhar esse projeto, onde a cidade hoje começa a ser gerenciada com conceitos de inteligência artificial e com regras de tomada de decisão autônomas. Você tem regras autônomas que já disparam uma série de processos. Eu vou falar de algumas delas aqui. Então, tudo baseado, no caso de Sevilha, baseado no sistema de iluminação pública, né, onde você tem lá um dispositivo no topo da luminária, lá, que tem as funções do IoT, tem radiofrequência, tem uma série de coisas, e que integra toda a plataforma, inclusive com câmera. Então, uma das coisas que você tem, por exemplo, é você acompanhar com essas câmeras que estão instaladas em pontos estratégicos o movimento das pessoas na rua. Você acharia normal, por exemplo, ter uma correria de pessoas às 3 horas da manhã numa rua? A câmera também vai achar que não é normal e vai disparar um comando automaticamente da polícia sem ter ninguém olhando. Você não precisa ter um policial lá grudado na câmera a noite inteira que vai dormir de madrugada para fazer isso. Tem um sistema inteligente que reconhece o problema através de regras e emite ações de maneira automática. Ou seja, a estrutura da cidade está pensando e tomando decisões. Ou um carro está andando pela rua na contramão. Ele vai identificar. O que pode ser feito? Fecha os faróis, avisa a polícia e vai barrar aquele cidadão antes que aconteça alguma coisa. Há uns 5 anos atrás, quando eu participei do projeto Cidade Inteligente de Istambul, esse é um problema complicado. Tinha mais ou menos 3.500 câmeras de vídeo instaladas na cidade. E tinha um centro de controle e operação. Belíssimo o centro, é um super teatro aquele negócio, né? Um monte de mesinha, um monte de computador, tela, e um video wall maravilhoso, com 50 telões. Só que eles tinham 3.500 câmeras para vigiar. Como é que fisicamente é possível, humanamente é possível você vigiar 3.500 câmeras com 50 telões? Não dá, você pode estar trocando uma de minuto em minuto e você não vê nada. Então, uma das soluções aplicadas para Istambul é justamente essa, é colocar a inteligência
nas câmeras para identificar o que se chama de near miss, ou quase acidente, ou quase problema. Em Redmond, em Belleville, que é uma cidade perto de Redmond, de Seattle, estão sendo desenvolvidos, tem um projeto de inteligência artificial sendo desenvolvido com câmeras para analisar as condições de quase acidentes. Então eles conseguem identificar ônibus, bicicletas, passageiros, transeuntes, pedestres, e ver em que condições aquilo que eventualmente pode estar causando acidente. E em funções disso, você criar novos designs urbanos, nova rede urbana de movimentação, para você reduzir a chance daquelas ocorrências. Tudo isso com uma base de dados gigantescas, com câmeras gerando kilobytes de informações, ou megabytes de informações, constantemente. Esse projeto tem sido muito destaque no mundo, né? falando dele. Enfim, tem até uma instituição na Suécia, acho que é Zero Day, né? Zero qualquer coisa, que justamente pretende que você tenha 0 acidentes durante um ano. A cidade, essa é uma das métricas, né? E Belleville está chegando nesse ponto. De evitar através do uso inteligente. Então, isso são coisas que você tem em Sevilha. Outros problemas que você detecta na cidade, por exemplo, em Sevilha, é o caso das redes, cercas de proteção. Cercas de proteção. Primeiro para a construção de pessoas, mas não precisa ser só para isso. Pode ser, por exemplo, para a proteção de uma obra. Você tem um canteiro de obra, você quer proteger aí. Como fazer, por exemplo, para que você não tenha alguém pulando aquela cerca ou derrubando aquela cerca? Hoje tem sensores que você põe nas cercas, né, que identifica invasão, que identifica a cerca caiu, se alguém penetrou aquela cerca, e automaticamente dispara os comandos ou os protocolos de segurança para atender o que seja necessário. Okay? Então esse é o conceito da 3.0 e está aqui como é que é a operação feita. Então numa mesma plataforma inteligente, um modelo de gestão te permite ver todos os indicadores da cidade, todos os KPIs, os Key Performance Indicators que a cidade se impõe para gerir. Né? E com visualização avançada. Então você tem os diversos gráficos do que está acontecendo, as áreas de interferência, estacionamentos que eu quero ver na cidade, o que está vazio, o que não está vazio. Tudo pode ser informado para o cidadão através de uma app. Né? Eu vou falar onde tem vaga livre. E tudo você faz vigilância por inteligência artificial. Verificar as correrias, né, os transtornos, né, gritaria. Você pode tudo medir, privilegiar, identificar e ver o problema. Óbvio, essas coisas mais básicas, né, coleta de lixo, estacionamento, iluminação, isso lá considera-se problema resolvido. Isso não é problema mais. O problema é o tratamento, o que nós vamos fazer com isso depois. É o segundo problema, mas essa parte de coleta está toda resolvida. O outro ponto que é importante no projeto de Sevilha é que não adianta só você fazer isso, mas você tem que também garantir que as informações que você tenha, ou que sejam importantes, sejam divulgadas adequadamente ao cidadão. Então, no caso de Sevilha, que vive muito de turismo, na Semana Santa de Sevilha, eles recebem 1 milhão de turistas, em uma semana. Né? Quase como um carnaval aqui. Né? Só que a cidade é uma cidade de 3 milhões, né? 1 milhão e 25% de aumento. Então, todas as informações da cidade, problemas de estacionamento, problemas de ambulância, problemas acabou a luz numa região com excesso de consumo, você tem que manter o cidadão dizendo, olha, não vá por aqui, vá por ali, o trânsito congestionou, ou a procissão que você quer ir está em outro lugar. Tudo isso tem que ser informado e gerido, e essa plataforma então integra isso através de redes sociais, de redes públicas e de aplicações específicas, tudo gerenciado no processo. Bom, como é que a gente chega nesse ponto, né, para poder obter? Então, o que eu digo é que na maioria dos primeiros projetos que a gente tenta fazer de cidade inteligente, a chance dele dar errado é de 90%. É muito grande. É muito grande. Então, por quê? Porque se esquece normalmente que não é só você comprar a tecnologia e instalar. Eu vou comprar tijolo e botar um em cima do outro. Não vai ficar em pé. Você tem que ter problemas, tem que pensar em outros problemas. Tá? Primeiro, você tem que ter uma arquitetura tecnológica bem definida, né? Onde você vai poder montar toda a tua solução. Então você tem, de um lado, né, os problemas da cidade, que envolvem aquela relação toda, né, de 11 itens lá que você tem. E, por outro lado, você tem que ter uma infraestrutura de tecnologia também sustentável e bem montada.
Que envolve o quê? Envolve você ter todo um setor de IoT trabalhando, mas você tem que ter um nível, uma capa de rede com todas as seguranças que você vai ter que ter de acesso à rede. E não só isso, né? As seguranças de acesso para trabalhar. E as diversas áreas de atuação que você tem que ter, as operações da cidade tem que estar previstas, todos os teus conceitos de Business Intelligence e Analytics tem que estar lá, os teus indicadores, o teu gerenciamento. E além disso, é promover as interfaces disso para poder trabalhar em nuvem, poder oferecer aplicações para os teus usuários e oferecer interfaces abertas, né, para que terceiros construam soluções em função da base de informação que você está disponibilizando. Quem quiser plugar alguma coisa na minha rede de cidade inteligente, vamos permitir fazer isso. Né? Vamos deixar. Deixar que outros entrem nesse processo também, não seja só uma iniciativa de governo. Né? Então, por isso eu digo que a cidade inteligente não é só isso, não é só criar essa rede. Isso aí você pode ter até dinheiro para fazer alguma dessas coisas, você pode ter parcerias para fazer outra coisa, mas acho que tem uma coisa mais importante que é o que define bem isso, que é você ter uma conceituação estratégica daquilo que você quer fazer, onde você quer chegar. Então você começa primeiro com o teu conceito de visão. E, além da visão, a vontade política de fazer alguma coisa. Você falou do Covas, né, que estava aí. Né? Tem gente que quer fazer as coisas, mas não consegue, porque tem um monte de empecilhos no meio do caminho. Então você precisa criar teu plano estratégico, tá? E criar suas táticas de como fazer isso. Basicamente essas táticas se vão dividir em duas grandes áreas, que é toda a parte de políticas públicas para remover os como é que chama? Entraves. Os entraves. Aí só me lembro do Mário Quintana, né? A questão da vida, falando, né? Eles passarão, eu passarei. Você tem que ter isso previsto. Né? O grande problema que a gente vê muitas vezes é isso aqui, que você num governo você tem uma visão, vai para o governo seguinte, vai para outra, tudo que você tem que fazer para baixo é perdido. Então o problema de continuidade de governo, que seria mais um eixo para cá, é um problema a ser resolvido, mas está muito além da cidade inteligente. Então aqui que você tem essas duas áreas, são muito importantes, a área de ter as políticas públicas adequadas e ter os teus modelos de governança, né, adequados. Não adianta nada você ter um modelo chinês, né, que o chefe manda e tudo obedece, né, até no Oriente Médio também é meio assim, né, o sheik manda, os outros obedecem, mas tem que ter o envolvimento do cidadão, a participação, senão as coisas não vão funcionar. Depois você passa num segundo nível mais baixo, é da tua gestão de recursos. E quando eu falo recursos, não é só recursos humanos. Né? É também recursos humanos e não é só recurso tecnológico. É também, mas é também financeiro. Então você tem que saber como você vai prover esses três elementos. Não adianta só você ter esses dois. Eu tenho dinheiro e tenho tecnologia. Falta o quê? Falta gente. A pessoa não está capacitado, não está preparado, não tem qualificação. O grande exemplo que eu dou sempre daqui é o exemplo de Singapura. Singapura é uma ilha-estado, né, tem 4 milhões de habitantes, e tem um problema de transporte público muito complexo. Porque se todo mundo fosse ter automóvel em Singapura, né, só tinha automóvel em Singapura, não tinha nada. Então, esse automóvel para o mar. Então, eles tiveram que construir um sistema público, transporte público muito grande, muito pesado, eficiente, e grande parte desse sistema tem que ser subterrâneo, não tem espaço para a superfície. E aí eles vão fazer metrôs e trens subterrâneos. Ah, ótimo. Aí alguém fala, bom, mas quem entende de trem aqui em Singapura? Ninguém entende de trem, né? Mas quem vai dar manutenção para o trem? Quem vai operar os trens? Né? Quem vai alimentar essa rede toda? Conclusão, o governo de Singapura, que é um governo que pensa na frente, ele resolveu criar uma escola de transportes públicos para formar técnicos de nível médio, né, que iam estar prontos quando o metrô estivesse pronto. Então, programa de treinamento de 3 anos, começaram a capacitar o pessoal e hoje eles têm um sistema que cobre a ilha inteira, subterrâneo, e com gente que opera de maneira eficiente, bem treinado, bem capacitado. Então, esses são os pontos importantes. Né? E os modelos financeiros, o Armando falou das várias alternativas de negócio que você tem, né, para poder monetizar e pagar as contas, porque sem isso você não faz nada. Né? E depois, quando você constrói a tua cidade inteligente, você tem componentes importantes. Você tem os componentes de infraestrutura, que tem que estar lá, tem que ter os sistemas de informação que vigiam a cidade, e você tem que ter uma organização na cidade que saiba fazer isso, que obviamente é montada
pelas pessoas que você está operada pelas pessoas que estão aqui. Se você faltar esses componentes no teu plano, com certeza o plano vai ser capenga. E o resultado vai ser um palhaço manco, né? Não vai dar direito. E finalmente com isso você vai conseguir atender os cidadãos. Bom, tendências de Smart City, 10 grandes tendências aí que a gente observa no mundo. Primeiro, que já não é mais para cidade grande. Cidades pequenas já estão partindo para isso, pela baixa do custo, que já começa a ficar atrativo e importante. Você deu o exemplo aí no Brasil de Monteiro Lobato, Uberlândia, não é cidade média para grande já, mas já cidades de porte menor estão começando. Outro é o modelo europeu, já que você falou que é bem europeu, os Estados Unidos já estão falando bastante disso também, né? De você fazer abordagem para atender ao cidadão. Aí vem aquele modelo, bom, tem ROI ou não tem ROI? Tem retorno no investimento ou não tem retorno no investimento? O modelo europeu não prevê retorno no investimento, prevê retorno ao cidadão. Né? E mesmo porque em governo, uma vez eu fiz uma palestra para os estudantes de MBA de Wharton, tudo cara de negócio, né? Tudo business, nos Estados Unidos. E aí me levaram lá como um cara de setor público, para falar de setor público. A primeira coisa que eu perguntei para o pessoal dos estudantes do MBA assim, o que é o ROI? Todo mundo levantou a mão, não precisa levantar a mão para mim. Todo mundo sabia o que era ROI. O que é ROI? Return on Investment. Eu falei, não. Setor público ROI não quer dizer isso. Setor público ROI quer dizer Return on Image. Que é muito mais importante para o prefeito garantir a sua reeleição do que ter o retorno no investimento feito. Outra é a RLV também, o Return on Votes, né? Que é outra métrica importante. Por isso que se constrói mais pontes do que túneis, né? Ponte todo mundo vê, né? O túnel só os que passam por dentro. Enfim. Outra, você tem processos mais intuitivos. Na área de tecnologia, por exemplo, redes que são mais simples de operar, redes que usam Purpose, 5G é um exemplo disso, né? Mudar o conceito de investimento em infraestrutura com CAPEX, quer dizer, em vez da cidade, do governo investir pesadamente, ele passa a ser um usuário de um serviço e paga pelo serviço. Esse é um modelo que está sendo expandido no mundo inteiro. A interoperabilidade completa, quer dizer, a ideia do always on, né? Você pegou, tem um dispositivo liga e ele está funcionando na rede. Está conversando com quem tem que conversar. Nada de ficar configurando, fazendo aplicações pensadas. Tem que ser cada vez mais como é o telefone hoje. Você pega com um chip, liga e fala em qualquer lugar. E essa é a tendência, né? Você trazer cada vez mais o cidadão para dentro do processo. Você ter controles descentralizados, e aqui nós vamos hoje, o caso da nuvem é o primeiro modelo, você tirar o controle de ter um data center da cidade que vai gerenciar as coisas da cidade para colocar o data center na nuvem. Mas mais do que isso, é você colocar a capacidade de processamento não no data center, mas colocar a capacidade de processamento na periferia dos teus dispositivos. Os teus dispositivos têm que ser mais inteligentes, eles têm que processar e têm que dar a resposta na medida que seja necessário. O exemplo de estacionamento com câmeras é um caso interessante, porque você pode ter uma câmera que está lá vigiando uma área de estacionamento, mas o que te interessa é saber se aquela vaga, sim ou não, está disponível. É um bit. Então você processa a informação lá, mas você só manda para a central um bit de informação. O processamento está na nuvem, está na periferia. O pessoal hoje lá assiste, chama de edge computing, né? O fog computing, né? Aquilo que está em torno, na nuvem, mas está em torno. Computação de borda. Computação de borda, edge computing, né? Computação de borda ou fog computing. Mais transparência, quer dizer, os serviços públicos são mais transparência. Foco na geração de receita. Como é que eu monetizo? Vai cobrar da cidade do vizinho lá dele, né, a multa ou o serviço que a prefeitura está usando. Utilização, cada vez mais utilizar a IoT para sistemas de segurança pública. São 10 tendências que não são minhas, mas são tendências de mercado. Né? Cisco endossa quase que todas elas, por exemplo. Você só de rotação ali, claro. Para trás. Passar do CAPEX para o OPEX, né? A gente tem aqui uma situação do Brasil, né? que é a questão da falta de segurança. Porque o governo chega, muito
bem, faz a operação e depois não paga. Claro. Isso tem muito É, acontecendo. por isso que não sai o negócio, né? O do Rio foi isso que aconteceu. O governo parou de pagar, falou, cara, vamos parar a operação aqui das câmaras. É, exatamente. E tem vários casos. Você vê a notícia de que a prefeitura não pagou a conta de água, né? Isso acontece. E ó, não é muito. Eu tive uma cidade brasileira faz muito pouco tempo, não vou dizer qual que é. Eu estava fazendo um projeto lá, uma das poucas que eu fiz, e o prédio da agência que eu estava não tinha água no banheiro, porque eles não tinham pago a conta de água. E o pessoal tinha que levar água de casa para ele. Nesse nível, né? Enfim. Bom, as principais motivações e principais iniciativas estão nessas três áreas. Tem muita coisa, mas o que realmente está drivando, está levando isso adiante, é a área de segurança, né? Iluminação, inteligência e vigilância. A área de mobilidade, que é um impacto direto na qualidade de vida, né? E na eficiência da cidade se mexer, né? De ser operada. A energia e ambiente, com a parte de redução de custos, né? E isso aqui é mais para a Europa mesmo, que é o atendimento dos SDGs da ONU, né? os Sustainable Development Goals da ONU, né? São as três áreas principais. Bom, isso é um pouco o resumo do que eu escrevi aí no livro que a gente acabou de publicar, que é o Smart Cities 3.0. Mas eu digo sempre o seguinte, né, que para você conseguir uma cidade inteligente, tem que começar com o cidadão inteligente. Esse é o ciclo virtuoso. O cidadão inteligente vai ser capaz de eleger um prefeito inteligente, que vai ter um governo inteligente, para poder finalmente você ter uma cidade inteligente. Né? Se você conseguir melhorar esse círculo virtuoso, todo mundo vai ser contente e feliz. Enfim, e o livro é esse aí, já está disponível na internet, ele está em inglês, nós estamos tentando ver se traduzir ele para ter disponível aqui no Brasil. E a gente fala de tendências tecnológicas, fala de uma coisa importante que são métricas e KPIs, né? Inclusive aqui eu estava conversando com o Abico exatamente nessa linha, né? De ver como é que a gente podia contribuir aí nesse processo, entender por que os projetos de governo em geral falham. Normalmente fala, cidade inteligente é um projeto de governo muitas vezes. Falamos de vários casos, taxonomia, enfim, tem várias coisas interessantes. E é um livro mais do que ser um livro teórico sobre o City, é um livro que dá muitas dicas do que aconteceu, muitos casos de estudo, né? Isso é interessante para estudantes e para gestores públicos. É isso aí. Obrigado. Okay.